Underground shit, nesta merda realizo. Tem juízo, eu preciso de empurrar, eu não preciso. Quando faço a minha cena, boy, respeito a tua. Quando faças a tua, espero que respeites a rua. Underground shit, nesta merda realizo. Tem juízo, eu preciso de empurrar, eu não preciso. Quando faço a minha cena, boy, respeito a tua. Quando faças a tua, espero que respeites a rua. Boas malta, sejam bem-vindos a mais um podcast Podground. O meu nome é Tiago, como já sabem, estou aqui com o meu parceiro Diogo. Boas pessoal. E hoje o convidado é um trabalhador estudante, o nome dele é João. Boa noite. João, fala-me sobre ti, fala-me sobre a tua experiência como trabalhador estudante. Quem é que é o João? Boa noite, o meu nome é João Pereira, sou trabalhador estudante como o Tiago já referiu. Trabalho em Esposende, mas estudo em Braga, estou a tirar uma licenciatura em Sociologia e trabalhador estudante não é fácil, mas também não é difícil. Tem sempre os seus prós e contras, não é? Agora mais na questão económica, um bocadinho no tempo, mas é uma coisa que é conciliável, que se pode fazer. Exatamente, era mesmo isso que eu te ia perguntar, não se é fácil conciliar as duas coisas, tendo em conta que certamente o trabalho rouba-te tempo, não é? É aquela obrigação diária, Exato. mas a universidade nunca é fácil, não é? Então também te deve roubar mesmo muito tempo. Como é que é essa conciliação? É assim, para mim já é fácil porque eu já tenho o meu dia organizado. Ok. Isto é, eu de manhã é escola, não é? E posso ter aulas de manhã, posso ter aulas à tarde e depois o meu horário de trabalho é a partir das 6 até ao fecho. Até para o laboral, não é? Exatamente. Yeah. Eu consigo conciliar porque de manhã e à tarde estou na universidade e à noite trabalho. No início, no meu primeiro ano, era mais difícil porque tinha as cadeiras todas, agora estou a terminar, neste caso já devia ter terminado, não é? Só tenho 2 cadeiras para terminar e no início era mais complicado. Mas, desculpa. Não há problema, não há problema. Mas agora é mais fácil. Agora é mais fácil. Exatamente. E sendo trabalhador estudante, o que é que tu estudas? Dizes que era Sociologia. Exatamente. E estudando o que estudas e tendo o trabalho que tens, é fácil, sendo restauração, toda a gente sabe que restauração é um trabalho um pouco pesado a nível psicológico e físico, é fácil conciliar por causa do trabalho que tens. Fala um pouco acerca da restauração. É um trabalho pesado em termos de tempo, porque é muito mecânico, não é? Eu trabalho mais ou menos 6, 8 horas e lá está. Não é que tenhas muito que pensar, é muito rotativo, é muito mais do mesmo. Sim. Mas faz bem, mas lá está, tenho tudo conciliado, tudo organizado, Claro. que consigo estar tanto relaxado no trabalho como um bocado relaxado na escola. Pois, no fundo, o segredo é a organização, não é? Organizar o teu dia a dia. Exatamente. Isso para mim já não dava, por exemplo. Eu sou super desorganizado, para mim já era muito É complicado. uma questão de hábito. Criar rotinas também, não é? Exatamente. E olha, isso conciliando com o podcast passado, o ginásio ajuda-te bastante, não é? Exatamente, o ginásio ajuda bastante. Ainda faço também um bocado de ginásio. Olha, ainda tens tempo também para fazer Exatamente. ginásio, o que é muito bom, Exato. e aconselha-se, não é? Tem que ser tudo organizado. O que é que estás a tirar na universidade? Estou a tirar Sociologia e como já disse, já devia ter terminado e agora acho que este ano é de vez, espero eu, não é? Claro. Porquê a Sociologia? Porque é uma boa pergunta. Porque acho que nunca fui ligado às matemáticas, Ok. apesar de eu gostar de ver alguém a fazer equações matemáticas, pela curiosidade, não é? Em si, Sim. mas nunca fui ligado às matemáticas. Sempre tive curiosidade nas ciências sociais, na antropologia, na psicologia e na sociologia. Quando decidi estudar, a sociologia sempre foi a minha primeira opção. Ok. E aí consegui entrar e cá estou na primeira opção, sociologia. E quando acabares, é isso que queres fazer para o teu futuro? Seguir esse É ramo ou... Assim, dentro da escola, dentro da educação, eu quero terminar esta licenciatura e depois venturar-me noutra. Ok. Ou Isso é bom, isso é bom. Já tens alguma opção, alguma escolha? Tenho dois em mente, ou filosofia ou psicologia. Olha, Por boas isso- opções. Mas estás mais inclinado para alguma delas? Ou... Talvez psicologia e depois, mais tarde,
filosofia, se for por esta ordem. Mas primeiro é focar-me nesta para tirar esta e psicologia, talvez filosofia. Exato. E para quem não sabe ou não está muito por dentro do que é um sociólogo, qual é que é a melhor definição que podes dar do que é um sociólogo, o que é que faz um sociólogo, o que é que trabalha? O sociólogo trabalha ou estuda muito com as desigualdades, com as diferenças de uma sociedade. E as áreas da sociologia pode ser, por exemplo, a migração, o crime, o consumo, pode ser o desemprego, o divórcio, o casamento. Tem muitas áreas. Assim, na licenciatura tens um apanhado geral de como funciona tipo a sociedade e depois, se continuares, fores tipo ao mestrado, aí é mais a tua área que há quem vá para a criminologia, outros para recursos humanos. Aí é a tua área que te especializas mais não é? Dentro das características da sociologia. Mas resumindo, um sociólogo é um cientista social que trabalha sempre com grupos, ao contrário da psicologia, que é sempre o indivíduo. O sociólogo trabalha sempre com os grupos. Sempre com grupos. Muita gente confunde a psicologia, neste caso a sociologia com a psicologia, pensam que os sociólogos podem medicar, não é? Tipo, tu passas medicação para esta pessoa? Não. O que os sociólogos fazem é, por exemplo, dizer determinadas classes sociais têm mais tendência, por exemplo, a ter depressão, ou os alunos do ensino superior têm mais tendência a ter depressão. Certo. Mas não medicam essas pessoas. Isso é do campo da psicologia. Ou seja, basicamente vocês estudam os grupos. Exatamente. E através da vossa análise, quem é responsável pela área mais da medicina, ou até não, pode não estar ligado à área da medicina, o aproveitamento desse estudo, não é? Exatamente, também. Depois é que vocês reencaminham ou apresentam, digamos assim, o estudo à entidade competente, não é? Nesse caso. Que é para diminuir nesse caso, pegamos na depressão, diminuir, não é? A tendência para as questões depressivas. Ou seja, eliminar as causas, digamos assim, não é? Sim, as causas exatamente. Ou seja, o sociólogo não passa medicação, não passa nada. Apenas estuda os grupos, vê o que é que se passa, no sentido das diferenças, porque é que acontece isto. Exato. Trabalha também muito com estatística. Muito não é no sentido de estar ali de volta das contas, não é isso, mas a estatística é bastante importante. De uma maneira geral é importante, não é? Mais importante. Numa empresa, caracterizar tipo o nível de felicidade dos trabalhadores, por exemplo, não é? Pode transformar aquilo em dados estatísticos e ter ali contas rápidas para intervir de uma maneira rápida, mesmo assim, não é? Sim. E também faz entrevistas. Os sociólogos também fazem entrevistas para aprofundar os casos também. Mas sempre em grupos e não medica. Que é ao contrário da psicologia, que faz uma análise mais criteriosa do indivíduo e, por exemplo, quando entrevista, provavelmente vai entrevistar apenas o indivíduo, que é coisa que o sociólogo não faz. Apesar do psicólogo também poder entrevistar grupos, não é? No caso da entrevista, o sociólogo também pode entrevistar uma pessoa, mas não intervém a nível psicológico na pessoa. Não, eu digo imagina, o sociólogo analisa grupos, correto? Mas se calhar um sociólogo não tira muito proveito, não tira muito sumo da análise individual como um psicólogo pode fazer, é isso que eu quero dizer. Só para arranjar aqui um termo comparativo. Nem bem daquele sumo. Aquele sumo é do psicólogo, aquele sumo individual é dele. Exato, é aí onde eu quero chegar. Ou seja, não há muita importância. Pode pegar no pacote do sumo e ler o que é que está lá escrito. Exatamente, não é? exatamente. E posso provar um bocadinho, mas não só bebe. isso. Exatamente, não bebe. Não aprofunda mais que isso, não entra no campo medicinal, exato. É diferente. Sociólogo, grupos, psicólogo. Os psicólogos também estudam os grupos. A área da psicologia social é a tendência que um indivíduo tem. Sim. Consoante a influência do outro grupo. Exatamente. Aí podem-se cruzar um bocado, minimamente, mas continua a ser campos diferentes. Exatamente, mas vocês seriam bons para detectar as ovelhas negras, digamos assim. Porquê? Porque automaticamente, ao fazer uma análise de grupo, vai haver sempre alguém que se exclui, porque, por razões óbvias, não é? Porque vocês estão a estudar uma determinada causa. Sim, não é? E automaticamente já as ovelhas negras são completamente afastadas, não é? Então detectam ali, digamos... Nós vemos porque é que as ovelhas é que são afastadas, os motivos dessas ou porque é que elas se afastam, não é? Exatamente. Também. Nós vamos dizer, olha, estas ovelhas são as ovelhas negras, não é? Exatamente. Mas estas ovelhas são as negras por causa disto. Exatamente. Tem que haver argumentação, não é? Exato. Ou fundamento do porquê. Exatamente. Isso mas assim, uma maneira resumida
Uma área bastante interessante e e vai buscar muita coisa da sociedade, não é? Sim, Tudo, não é? Tudo, Digamos assim, ajuda Podem bastante na atuar, evolução. podem atuar em é um qualquer... cientista social, exatamente. Exato. Ajuda Vai muito na buscar evolução da nossa sociedade, não é? Exato. Seja na área da educação, do crime, como já referi, Sim. do desemprego, do casamento. A sociologia está em todo lado. Desde dois indivíduos até uma sociedade inteira, até um país. Sim, até um podcast, por exemplo. Pode ser algo. Exato. Mas tu consideravas, ou podes considerar, ou o que é que tu achas desta análise? Se alguém dissesse que o mundo é um grupo de sociedades, achas isso correto? Achas que não? Achas que somos uma sociedade só? O que é que tu achas sobre essa afirmação? Eu acho que somos um grupo de sociedades. Se caracterizamos tipo um país, uma sociedade, outro país, outra sociedade, já por si só é um grupo de sociedades, não é? Ok. E depois também podemos desconstruir até microgrupos. Isto é, por Ok, exemplo, trabalho, exato. Sim, a sim. família, os Sim. amigos. Sim, mas isso são grupos e não são sociedades, certo? Porque se formos olhar de uma forma geral, estamos a falar de um grupo de pessoas, mas que seguem todas o mesmo padrão, não é? Ok. Logicamente que dentro desses padrões tem os micropadrões, Sim, mas mas o conjunto deles cria uma um padrão sociedade, só. exatamente. Sim, Ok. sim, tipo, Eu falo é nessa uma análise sociedade, mais geral. Partilham os símbolos na questão tipo, da cultura, Exatamente. o fado, por exemplo. Exato. Espanha, se calhar, a tourada, não sei se estou a dizer algo mais neira, mas por exemplo, Sim, deve ter a mas tourada, sim, que sim. é uma É cultura um deles. símbolo. Exato. E Itália deve ter outra coisa, e Mas por aí eu acho fora. que no mesmo país dá para ter várias sociedades. No mesmo país, não é? Mas porquê? Porque eu, por exemplo, falando cá de Portugal, existe. Isso são de outras etnias também, não é? Não são portugueses puros. Existe, por exemplo, portugueses que têm uma cultura, depois tem outros estrangeiros que vivem cá em Portugal, por exemplo, africanos vivem cá em Portugal, acho que é outra sociedade, porque não vivem a mesma cultura que nós vivemos. Sim, isso também pode ser tipo. Não é? Mas também lá está. Essa análise é assim um bocado perigosa, porque repara, tipo, a obrigação, entre aspas, não é? Mas a nossa obrigação deveria de ser de implementá-los na nossa sociedade, recebê-los na nossa sociedade, então incorporá-los na nossa sociedade. E a obrigação, entre aspas, deles também é adaptar-se. Sempre foi o maior debate entre os antropólogos e sociólogos em pôr os limites, em que quando uma pessoa aceita o outro, se devemos, tipo, expor, não é? Tipo, a nossa cultura, e eles obrigados a aceitá-la. Não, obrigado. Ou se devemos- Não. Sim, mas ou então Exato. eles serem completamente livres e nós também incorporamos a cultura deles. Sim, não é? sim, sim, sim. Só que ao mesmo tempo também fragilizar a nossa identidade, porque nós estamos na troca de toda a cultura, que aquilo dilui-se tudo. Claro, e daí não- nós dizemos que E acho existem que até- cidades multiculturais. Sim, Não é? exato. É Sim, por sim. esse motivo. Mas não é? acho Mas que será até- que tu realmente queres isso ou não queres isso? Não, mas o que eu queria dizer Esse é o maior debate. É o maior que debate, fica- exatamente. Acho que até hoje não. Porque, Não há assim uma eu, coisa por unânime. exemplo, no que me diz respeito, não me importo nada. Sim, Eu claro. adoro cidades multiculturais, adoro Nova York, tive a felicidade de estar lá. Gostaria de estar em Inglaterra, por exemplo, em Londres, e para mim é fantástico haver cidades multiculturais. Mas chamar a isso um grupo de pessoas que segue uma tendência, uma filosofia diferente, uma sociedade, acho que já é demais. A meu ver. Não, mas eu não. Estás a ver a cena? O que eu queria dizer isto é Sim, que mas- claramente essas pessoas vêm de fora, nós podemos e devemos apresentar a nossa cultura. Agora eu acho que eles são livres de seguirem Claro, a que sim, cultura sim, e sim, o caminho sim, que querem seguir. Sim, claro que Não é? sim, claro. É que eu chamo isso que no mesmo país pode haver várias sociedades. Lá está, é aí que eu acho que é um exagero. Chamar sociedade só porque não seguem a tua cultura. Estás a ver onde eu quero chegar? Acho que é um grupo demasiado pequeno, provavelmente, para lhe poder chamar uma sociedade. Porque repara, Não mano, sei se pode eles, chamar por eles sociedade. porque eles vivem segundo as regras do país. Mesmo assim, mesmo que tenham uma cultura diferente, as regras do país continuam a segui-las. Correto? Ou seja, regras de trânsito, sinais de trânsito. Não há nada alterado especificamente para eles. Eles não têm rotinas muito diferentes de quem já vive no país. Têm que seguir as mesmas rotinas, porque eles trabalham no mesmo sítio que tu trabalhas, não é? Sim, exato. É o mesmo que nós agora irmos os três para a África viver na cultura portuguesa. Chegar lá e comer arroz de cabidela, bacalhau, não é? Bacalhau à brás, Francinha. francesinha, estás a ver? Ou seja, para eles chegaste a uma cultura completamente diferente da nossa. Estamos a tornar uma cidade multicultural, tudo muito bem, mas eles, os três, não são uma sociedade.
E nem que fosse, imagina, Lisboa inteira para a África, não ia ser uma sociedade. Sim, sim. Acho eu, tipo, isto é o meu ponto de vista, não sei se estou certo, atenção, Já é a sociedade minha não é a opinião. palavra certa, se calhar é. Acho que é muito exagerado. É a definição de sociedade. É, Nós estamos, tipo, exatamente. a utilizar, não é? Mas nós estamos a ver a sociedade como uma coisa grande. Não é? Exatamente, sim, é aí onde eu quero chegar. Acho que é muito Agora- exagerado chamar de sociedade. Sim, acho que lá está, foi o que eu disse, o maior conflito é saber impor os limites ou não entre essa tal Liberdade. relação da cultura do outro e a nossa cultura. Mas acho que aí, pá, E impor acho que aí limites, é acho que onde há não os se maiores devia de impor. conflitos. Acho que, porque lá está, vivemos em democracia, estás a perceber? Então, estás a impor uma coisa já não é muito bem democrático, digo eu. Mas o país que recebe, por exemplo, os imigrantes? Sim. Ou... Ok. Não, o país que recebe, estás a ver? Se é um Não país impor- democrático, se vais impor algo, já deixa de ser muito democrático isso, não é? Ou seja, dá a liberdade de escolha à Eu acho pessoa que se não. quer seguir a cultura do país ou se quer absorver ao ponto de a seguir. Ok, e se essa não escolha trouxer conflitos, por exemplo, como é que Aí, é? mas aí nós temos as leis para reger, não é, o bom comportamento social. Sim, será que todas as leis funcionam? Será que existe mesmo as Pronto, leis? mas isso é outro para essa campo, não questão? é? Isso é outro campo. Sim. Voltando à questão das micro-sociedades que o Tiago estava a referir, por isso é que nós, em vez de dizer que são uma sociedade, temos que ser uma comunidade. Não é? Daí Sim, nós sim. dizemos aquilo é uma comunidade de. Não é? Exato. Que já é um rótulo, já estamos a Claro. rotular, não é? Exatamente, Que já para é. mim também já não é muito. Percebes? Mas. Não é um rótulo ofensivo. Não é, mas opá, já estás a criar ali. Ofendem-se por tudo e por nada. E... Não estou a dizer que me estou a ofender. Só tudo estou bem, acho que já tem criei as ali. pessoas que ouvem. Pá, não é uma podem. comunidade, Sim. o pessoal está ali, pronto. Não tens que dizer aquele pessoal é africano. Acho eu, opa, mas isto é a minha maneira de ver. Aquele pessoal, não, aquilo é uma comunidade de africanos, aquilo é uma comunidade não sei de quê. Acho que não há essa necessidade. Sim. Tipo, opa, é pessoal que está ali a viver, ponto final. Claro, exatamente. Pertence São àquela. pessoas como as outras. E Lógico. falo por mim. Sim, Não tem sim. qualquer Eu problema. também não tenho nada Vai, com como tu qualquer sabes, não é? problema com imigrantes, nem nada. E para mim até são muito bem-vindos, porque pá, trazem-nos conhecimento também, não é? Nós alargam Vida, dinheiro também que entra, faz. dinheiro, chegar um produção bocado, não é? ativa, não é? Produção ativa, pá, isso Claro, isso é E bom. traz também mão de obra para mão de obra. os trabalhos mais mecânicos. Exato. Na maioria dos casos, sim, não é? Infelizmente. Exatamente. Muitas das vezes podia-se aproveitar muito mais o conhecimento deles. Mas infelizmente aqui no nosso país até nem o nosso aproveitam muito bem, portanto, Pois. muitas das vezes, não é? Claro. O que dirá de quem vem de outro país, não é? O que eu agora, saindo e vai batendo mesmo até que ele estava a falar. Nem sei se posso falar disto, mas a tua opinião, João, sendo sociólogo, do que se está a passar agora no Mundial no Qatar. É uma pergunta que eu queria que tu desenvolvesses sobre. Queria ouvir a tua resposta sobre isso. Falo das situações LGBT, etc., que eles não aceitam esse tipo de situações. Tu, como sociólogo, como é que tu vês isso? Ok, eu como estudante, que eu não sou Sim, sociólogo. sociólogo. Estudante sociólogo. Olha, vou Como ser franco. amante de sociologia. A tua É, opinião melhor. sincera. Como melhor. amante de A tua sociologia. opinião sincera. Eu vou-te ser franco. Eles já tinham regras. Certo? Eu não estou muito por dentro ainda da Sim. cena do Mundial, sei aquelas das braçadeiras, do arco-íris e não sei o quê. Eles tinham regras. Eles fizeram o Mundial. As equipas foram, aceitaram. Agora, não podem chegar lá e quererem mudar tudo. É a minha opinião. O Qatar impôs as regras deles. Exatamente. Só tinham que. Eles aceitaram. segui-las. Mais nada. Exatamente. É um bocadinho É um bocado- hipócrita da é um- parte da UEFA, se calhar. Ou... É assim, acho que é um bocado chato, entre aspas. Claro que é uma oportunidade de mostrar os direitos de toda a gente e acho bem. Certo. Mas se eles foram para ali e já sabiam que se calhar não podiam levar aquilo, foram na mesma, só têm que respeitar as regras. Se realmente foi isso que foi. Sim, eu sim, estou sim. desconheço. Porque Estou completamente exatamente, era o fora. que eu estava Mas a se dizer. realmente Não foi. tenho- Estou a falar assim um muita- pouco por estou a cima, falar só que por alto, vendo algumas exatamente. coisas. Cada Exato. casa tem as regras, cada país tem as suas regras. Claro que para nós há coisas que não faz sentido. Não faz sentido. Mas é aquilo que eles já estão acostumados a viver, impuseram as regras, o pessoal foi, aceitou e agora não é? Como chegar aqui à tua casa e querer trocar as coisas. Exato. Tipo, não tem lógica nenhuma, Exato. não é? Tu convidas para a tua casa, venho aqui, não é? E está feito. Agora, acho que lá devia ser, ou, na minha opinião, tinha que ser assim. Eles aceitaram, foram, agora pronto. É o que Exatamente. é. Exato.
fugindo um bocadinho agora ao tema da sociologia, vamos voltar, certamente que é um tema super interessante, mas voltando aqui, voltando-nos um bocadinho aqui para o teu trabalho, para o que tu, o alicerce do teu estudo, não é? O que é que fazes, João? Eu Trabalhas trabalho em na quê? hotelaria, trabalho neste momento num restaurante, tenho 35 anos, sempre trabalhei em restaurantes desde os 15, por isso há 20 anos que trabalho na hotelaria. E é uma outra paixão minha, que é trabalho em restauração. Ou seja, é algo que trabalhas com gosto, é algo que fazes com Exatamente, gosto. exatamente. Muito bem. Isso é bom, E interessante. tencionas levar a hotelaria / restauração por muito mais tempo, ou já tiveste um momento da tua vida e pensaste, se calhar isto Já pensei e não é bem para mim? no máximo, dos máximos, mais 8, 7 anos, 9, por aí, mais ou menos. Mais ano, menos ano. Porque é bom, eu gosto, ganha-se bem, trabalha-se bem, mas acho que, como eu costumo dizer, a vida é demasiado grande para se fazer só um trabalho. Nada contra quem se dedica uma vida inteira a um Ao só mesmo. tipo de trabalho, mas eu, lá está, quero tua fazer forma de outras pensar coisas é diferentes. diferente, Exatamente, claro. quero fazer outras coisas. Não é? E lá está, por isso é que fui estudar para a Sociologia. Se puder encontrar um trabalho dentro da área da Sociologia, será agarrada com unhas e dentes, como se costuma dizer. Exatamente. É a E quem restauração. sabe até conciliar um bocado do início do trabalho em Sociologia e um bocado da restauração, não é? Enquanto uma pessoa é nova, tem energia, tem que aproveitar, claro. exatamente. A restauração até te permite analisar bastante comportamentos sociais. Sim. Bastante. Exatamente. E os microgrupos, Exato. quando é uma Claro. relação entre os microgrupos dos namorados, dos amigos, Os amigos, os exatamente. namorados e os amigos, Claro, ou seja, claro. as expressões, comportamentos variam Sim, exatamente, sim, dessas coisas drasticamente. mais pequenas. Estou num grupo de 10 pessoas, um exemplo, tu vês quem se senta no meio, vês quem se senta na ponta, vês quem espalha mais os objetos pessoais mais largos, outros se juntam mais a si, não é? Tipo, dá para ver tudo, mas também podes ter uma visão muito mais ampla no sentido em tipo, vêm mais jovens comer à noite, ou ao fim de semana, ou no início do mês, não é? Tipo, ou no final do mês, ou E querias aí a estatística. e vês mais Exatamente. vês mais ou menos, no sentido em que aquele, como eu disse, que está a trabalhar há tanto tempo, aquele vais fazendo de forma automática, assim como os meus colegas também, não é? Tipo, já têm essa sensibilidade Para ter essa, para lerem, para fazerem essa leitura. essa análise, exatamente. Mas é sempre bom, não é? Tipo, para quem gosta de sociologia, estar ali e o trabalho, e mesmo as relações do trabalho, e mesmo as divisões no trabalho em si, isto é, tipo, na cozinha, na sala. Eles têm um vocabulário que para nós é-nos estranho, nós temos um vocabulário que dizemos uma palavra que não tem nada a ver, mas para nós tem um significado e às vezes provoca-nos riso, e eles não entendem, e lá está, porque estas dinâmicas de grupo vão Diferem, são sobre identidades, não é? Tipo, identidades que se vai criando, que são estas dinâmicas que vão movimentando a nossa sociabilidade uns com os outros. Exatamente. E isso é bom, tipo, ver as diferenças. E é engraçado, porque tu estás a pegar. E muitas vezes os conflitos. Claro, Até, exatamente. não Mas é engraçado O espaço pegar- físico em si também divide essa relação, mas também une o espaço, não é? Porque depois no final da noite toda a gente está junta e são todos uma equipa, não é? Mas lá está, é engraçado é ver essas relações todas. E o que gera, eu ia dizer, o engraçado é o que gera, o que torna, o que faz a máquina andar, Exatamente. digamos assim, Sim. são essas coisas tão diferentes, Exatamente. não é? E Exatamente. encaixam-se tão bem, Pois é. sendo tão diferentes, não é? Encaixam-se tão bem. Exatamente. E o resultado, normalmente, é sempre extremamente positivo, não é? Porque o cliente está Sim, satisfeito, é bem exato. servido. Exatamente. Então, As pessoas estão-se bem e sentem-se bem no estabelecimento. Exatamente. E acima de tudo, tendo uma equipa unida, é meio caminho andado para uma casa a trabalhar. Claro que os produtos em si, o local e tudo mais também ajuda, mas uma boa equipa é fundamental.
Mas E isso, hoje em dia, em que há falta de mão de obra, uma casa tem que ter os mas funcionários. isso aplica-se também na sociedade, não é? Se toda a gente Sim, estivesse sim, bem, sim. não é? Claro. Era harmonia total, não Não quer dizer é? que uma pessoa também não tem conflitos, claro que tem conflitos. Sim, claro, mas é assim, nós se eliminássemos esses conflitos da nossa sociedade, o que é muito difícil, não é? Ou praticamente impossível, mas a harmonia. É porque assim, às vezes as pessoas confundem, acho eu, a discordância com o conflito. É assim, eu posso te dar uma análise completamente diferente ou uma opinião completamente diferente da tua, discordando por completo da tua de uma forma educada. Claro. Eu acho que era há bocado que eu estava a dizer, tipo, o pessoal sente-se muito ofendido porque não concorda, já ataca, não é? Tipo, Sentem-se logo ofendidos e Exatamente. atacados pela discordância, não é? Mas toda a gente disse, como estás a dizer, aí era bom, olha, não concordo, não é? Como havia um filósofo, Voltaire, dizia, posso não concordar com o que tu dizes, mas defendo o direito de tu poderes dizer. Claro, Claro, e tu podes não estar errado. Exatamente. Até as duas opiniões podem estar Exatamente. corretas e serem E completamente uma opostas. opinião contrária faz-te pensar. Uma opinião que Exatamente. concorda, tu, ok. Não é? Sim, Tipo, sim, tá tudo. ok, ok. Agora, Isso é uma uma opinião, diferente, cada um tem a exatamente. sua. Agora, Exatamente. Exato. Eles têm o direito de falar e tu tens o direito de concordar ou não. Ou não, exatamente. Com certeza. Educada e respeitosa, sempre, como é Exatamente. lógico. O que tornaria, sem dúvida alguma, a sociedade muito mais unida, melhor, mais produtiva, certamente. Exatamente. Muito mais produtiva. Mas isso também vai um bocadinho, acho eu, do ego de cada pessoa. Acho que o ego é algo que, às vezes, repara, se o teu ego não está a ser alimentado por outros fatores, o fator mais fácil é tentar-te superiorizar às outras pessoas. Por ti próprio, por ti só. E a opinião é a coisa mais fácil, porque olha, não tens que pagar, não tens que a comprar, não tens que produzi-la, trabalhá-la, estudá-la, ou seja, simplesmente é a tua opinião, diz o que te apetece. Então é a coisa mais fácil que tu podes converter em ego. Mas também podes ficar numa base superior, como tu dizes, mas também ao mesmo tempo afastas as pessoas que estão contigo. Ó João, não estou a dizer o contrário, Claro, atenção. A questão é que a pessoa, aquela pessoa, superior, mas aquela pessoa olha só ao não se espelho. importam de ficar sozinhas, acredito. Por exemplo, mas olham só ao espelho, não é? E dizem, Como? eu ganhei, eu sou superior, fui superior. Ou então estão no sofá a pensar no que aconteceu durante o dia, não, porque eu hoje saí por cima. Claro. E na verdade, se calhar nem saiu por cima, outra pessoa simplesmente ignorou. Exatamente. Simplesmente é mais, Pois, inteligente e em vez de Claro, criar de o conflito, exatamente. evitou, É, não é? Exatamente. Então é um bocadinho por aí, não é? Que às vezes as Exatamente. pessoas. Por isso é que eu digo, o ego é o mais fácil, não é? De se calhar. Se calhar as pessoas deviam estar mais preocupadas, entre aspas, era escutar o outro e vir Aprender. e aprender exatamente a ouvir o que o outro tem a dizer. E acho que hoje em dia isso não acontece. E é como tu dizes, não acontece. O que importa é a nossa opinião, a outra importa, mas às vezes só para parecer uma pessoa bem educada é que está ali a ouvir, mas no fundo não nos importamos com o outro. E acho que esse é um bocado esse mal é não nos preocuparmos genuinamente com o outro. Com o outro, exatamente. E tu ele na restauração, o João na restauração, certamente apanhas muita gente que aproveita-se do facto do cliente ter sempre razão para ter atitudes dessas para contigo, ou não? É assim, eu nunca tive assim nenhum episódio desse de o cliente ter sempre razão. É assim, isso é o que te incutem na restauração, não é? Mas eu E acho todo que lado, isso como está completamente errado. Porque se o cliente faltar ao respeito porque lhe deu na ideia de fazer, eu também não vou ficar calado. É claro que eu não me vou insultar, não é? Mas vou chamar a atenção que está a falar com outra pessoa e que eu não sou da família dele e que tem que ter educação. Não é nada. Claro, Exato. tu tens Mas que acho, respeitar a educação. antigamente acho que as pessoas não pensavam tanto assim. É assim, pelo menos a percepção que eu tenho na parte comercial, não só na restauração, mas muito mais na restauração, porque normalmente era a parte mais mal vista, digamos assim, no que diz respeito a padrões laborais. Era o mais mal visto, provavelmente, ou um dos. Se calhar há piores, mas havia muito essa questão de que mesmo que o cliente não esteja a ser correto contigo, e claro, acho que já não chegamos ao limite de insultar ou whatever, não é?
mas que não esteja a ser politicamente correto contigo, ou que não esteja a ser o mais amigável contigo, tipo, não poderias nunca responder, ou porque lá está, é um cliente, o cliente tem sempre razão, tu tens E que eu acho que isso também tem a defender ver o cliente. com os trabalhos, estás a ver, tipo restauração, funcionários da limpeza também, que são completamente ignoradas, Também. estás a ver? E acho que quanto mais tipo vai subindo o grau de estatuto da profissão, essa tendência do cliente ter sempre razão vai diminuir. E agora, ou seja, os trabalhos mais mecânicos, hotelaria e empregadas de limpeza, não sei o que é, isso o cliente tem sempre razão, porque nós estamos ali para servir. Somos escravos no século XXI, a escravidão moderna. Agora, se calhar nem tanto, mas antigamente acho que olhavam muito para a restauração assim. É, Agora e já é nem falar tanto, não é? Mas também evoluiu. nos estereótipos e no que se Classes usava sociais. antigamente, era tipo, quem ia para Restauração. a restauração era pessoal tipo um baixo nível de escolaridade, se calhar não digo toxicodependência, mas tipo pessoas que não. Que não eram tão desenvolvidas intelectualmente. Exatamente. Exato. E claro que agora mudou um bocadinho, como Muito, eu acho. exatamente por causa dos programas de televisão, não é? Masterchefs. Chefes de cozinha, não sei o quê, deu um bocado aquele boost, aquele Uma empurrão. ênfase, não é? Mas Diferente. mesmo assim, na minha opinião, ainda continua a haver aquela do são empregados e não deixamos de ser, atenção que eu não estou a dizer Eu não gosto muito para dessa andar palavra, João. com os empregados ao colo, não é isso. Mas eu não gosto muito da palavra espetáculo só empregado. outra profissão qualquer, não é? Mas mesmo assim acho que ainda é o empregado, é o escravo, está aqui para me servir. E se olhares ainda mais para a hotelaria, nós trabalhamos nos dias em que as pessoas têm a lazer, fins de semana, feriados, aquilo que tu estás a trabalhar no dia em que os outros estão a ter lazer, tu és tipo, não digo que és um escravo, mas inconsciente, não é inconsciente, mas passa aquilo do trabalho mecânico, estás a ver? E debaixo do estatuto social, Baixo nível. exatamente, faz com que ainda as pessoas tenham essa ideia. Mudou um bocado, mas ainda continua um bocado esse. Ainda tem muito para mudar. Mas é o que eu te digo. É assim, eu não gosto da palavra empregado em nenhuma área. Aliás, funcionário da empresa, acho que é o melhor se Eu não me aplica. sinto ofendido, olha, está ali um empregado. Não é uma questão de ofensa, mas Não é que não gosto. Acho a palavra empregado surgiu daquelas das senhoras que normalmente eram domésticas, não é? E trabalhavam na casa das pessoas com maior poderio económico, então eram as empregadas. E eu ligo um bocadinho a questão empregada, mesmo, pá, um gajo que cresceu, ouviu ser. sim. É forte, é dura, estás a ver? Ou seja, não és um empregado, não és um empregado, porque tu ao te chamarem empregado, da empresa. não, és um funcionário da empresa. Sim, claro que a pessoa que está a comer não vai dizer, empregado. Não é? Mas se calhar há gente Diz, olha, capaz de o faz fazer. favor, ou... Chama aí o empregado. Já ouviste certamente isso. Olha, chama aí o empregado. Sim. Mas lá Estás a está. perceber? Mas quando o empregado vai, a atitude, a postura da pessoa já muda. Por isso é que eu acabo disse que melhorou, mas no entanto, no fundo, ainda tem aquela atitude do e eu é que estou aqui a consumir, estou eu que a pagar, ele tem que me servir. É o domínio, não é? Aquele Sim, domínio exatamente. que não há necessidade de o fazer. Podem simplesmente tratar como uma pessoa que te está a atender Claro. e faz Sim, o teu sim, pedido sim, só. claro. Faz o teu pedido. E há pessoas que até são assim hoje em dia. Sem dúvida que Mas, há. Sem dúvida. Mas ainda existe esse tipo de. Chama o empregado vem, então peço desculpa, não sei o que, já a atitude já muda, não é? Claro. Tipo, há aqui uma dualidade entre aspas de. Critério. Exatamente. Mas olha, por falar em funcionários, vamos-te apresentar aqui um vídeo em que vamos ver um funcionário a servir 2 clientes, ok? E basicamente quero que analises e no fim comentes um bocadinho do que vais ver aqui. Okay. Tenho a certeza absoluta que te vais identificar com o vídeo e que te certamente dá vontade de o fazer muitas vezes. Portanto, João, vamos passar aqui ao vídeo. 1, 2. Não de café. Sabes que há pessoas que quando bebem café não conseguem dormir. Sim, isso é normal. Não, mas é que a mim acontece-me diferente. Como assim diferente? Eu não consigo beber café enquanto estou a dormir. É.
Não tem nada. O senhor gosta mesmo de café. Então, porquê? O senhor pediu dois. Então, acho que compreendeste. É levar à letra, não é? Exatamente. Tipo, o que as pessoas dizem. É um bocado cómico, não é? Tipo, esta A questão é parte- que às vezes dá-me a entender que as pessoas querem que tu entres na cabeça delas, não é? E percebam aquilo que elas estão a dizer. Ou seja, sem elas quase sem falar, ou falando às vezes demais, tu tens que entender na perfeição. Sim, há pessoas que é mesmo que ficam ali a olhar quase como a pessoa tem que adivinhar o que elas vão pedir, não é? Mas aqui acho que é mais uma questão cómica, porque às vezes eu também faço quando as pessoas dizem, olha, quero um copo de água. E de água não tenho de vidro com água. Por isso, eu vivo aqui um bocado neste vídeo, mas lá está, é uma questão cómica, não uma questão de pôr no lugar, não é? Mas é por aí, exatamente. Uma Às questão vezes cómica. tem esses clientes mais complicados, não é? Digamos assim. Sim. Tens alguma situação assim pela qual já passaste que queiras partilhar aqui, João? Sem Sim, mencionar nomes, não, sem mas comprometer de forma situações alguma. complicadas não, mas posso, por exemplo, não gosto dos clientes que não olham para ti, estão a olhar para o telemóvel, não é? Tipo, quando estás a atender uma mesa, olhas para uma pessoa e então já decidiu, a pessoa olha para ti e fala, e o outro diz, olha, eu vou pedir isto, mas fala para a pessoa que está à frente. E está à espera que a outra pessoa que está à frente que diga que sim, não é? E ela ok, e a pessoa que está à frente é que olha para ti outra vez. Aí é que eu penso, tipo, como é que isto funciona, não é? Tipo, como é que estas pessoas. Mas normalmente isso funcionam? acontece mais entre marido e mulher, ou dois amigos, ou é random, acontece a qualquer. Eu acho que acontece mais com marido e mulher e quando é com os amigos, não é? Tipo, quando é amigos, o pessoal atira no sentido de pousar a carta e diz, já escolhemos, é tudo igual para as pessoas, vamos comer isto, para toda a gente. Mas acontece mais é quando é tipo marido e mulher, ou namorado, ou não sei o quê, não, lá está. Não consigo perceber o porquê, mas muitas vezes É quase funciona como pedir autorização. Claro. Olha, eu pedi isto, achas que. Claro que eu não estou à espera sim. que a pessoa esteja ali a olhar para mim, não é? De uma forma assustadora, entre aspas, mas está ali quase à espera da aprovação da outra para escolher, volto-lhe a dizer a ela e ela é que diz, ok, pode ser isto, vamos para nós. E eu, ok. E fica isto, não é? Tipo, tento compreender, lá está, como é que as pessoas tipo, também funcionam, estás a ver, também entre eles. Também. Depois tu na restauração tens de fazer um pouco jogo de cintura no sentido que lidas com Claro, muitas e claro. personalidades, Sim, não é? só e que todas as pessoas estão em situações novas e tu estás ali, tu podes imaginar que esperas, mas nunca sabes no fundo o que vai sair dali, não é? Tipo, Mas toda a repara- interação é uma interação nova. Mas é Estás a injusto, entender? é um bocado injusto já reparares, porque repara, tu também tens a tua personalidade, também tens o teu caráter, tens a tua forma de ser, não é? Exato. Claro, Ou sim, seja, sim. é quase como dizer, "Epá, se queres ir para a restauração, tu tens que ser muito camaleão, tens que te saber adaptar a todas as situações. Achas que isso é verdade ou eu posso ter o meu caráter, a minha personalidade e impô-la de forma, saudável, não é? Eu acho Impor que- a tua. Eu acho que funciona em todos os trabalhos, não é? Tipo, tu quando vais trabalhar, tu não tens atitudes que tens quando estás em casa ou quando estás na rua. Certo. E aí acho que deves também, né, ser um bocado ator Saber e onde estás, não é? E desempenhar o teu papel. Claro que tem os fatores psicológicos são teus, não é? Tipo, tens influenciado por fora. Claro que tu tens que fazer o tal jogo de cintura que tu fazes e lá está. E em todas as interações tens que te adaptar melhor para aquela peça de teatro. Que não deixa de ser isso. Exatamente. Então, Eu costumo dizer em tom de brincadeira que quando as pessoas vão trocar, não é? Nos cacifes, trocam a roupa, metem a roupa no cacife, mas um bocado da parte do eu também deixam dentro do cacife. aquela parte fica ali, Exatamente. ou seja, aquilo não vai comigo para Vestes casa. o teu uniforme, vestes um bocado da tua peça que vais desempenhar aquelas horas todas. Claro que não deixas de ser também tu, não é? Claro. Mas lá está, há comportamentos que é adequados, outros não. Claro. E por aí fora. Mas E isso nem também toda a é gente consegue fazer. Há muitas pessoas que levam o trabalho para casa e se calhar essa parte que deviam deixar no cacifo não a deixam e Sim, trazem sim, com ela sim, para sim, casa sim, e sim. destrói Claro. muitas famílias, muitas vezes. Atenção, não é? verdade. Mas também há trabalhos que é difícil de fazer. Seja num sítio qualquer. Claro. Acho que as pessoas têm que separar um bocado, falar com os colegas um bocado, problemas de casa, amorosos, sei lá. E vice-versa. Sim, isso ajuda, não é? Tipo, até para
reforçar os laços afetivos entre o pessoal, entre a equipa, isso é bom. Agora, quando passa para o cliente, aí já não é certo. Aí já não é certo. Sim. Coisas não sabemos fazer, não é? Claro, Colegas, família, exatamente. Tens que ter Ter aquela a- postura, tens que ter a tua peça, é um teatro, Claro. tens que fazer. Já tiveste algum episódio em que o cliente foi, ou seja, tu foste quase como o psicólogo do restaurante para com o cliente, ou seja, o cliente chegou em baixo e tu tiveste que o confortar ou tiveste que falar com ele de temas mais delicados para ele poder desabafar? Ou... Eu acho que dos mais variados temas, dos temas que mais os clientes falavam era os termínios amorosos. Era, né? O pessoal termina o namoro, vai tomar um galão, não é? Estou a brincar, vai beber uns finos, para relaxar um bocado, e bebe um, bebe dois, está ali a desabafar, não é? Cada caso é um caso, não é? Claro. Mas é por aí os termínios dos namoros, acho que está no topo da lista. Da lista, Da lista, não é? exatamente. É o que É. mais. É o que mais se vê. Voltando agora um bocadinho à parte da sociologia, João, tens algum trabalho, vocês fazem trabalhos, não é? Na universidade, tens algum trabalho assim que queiras destacar? Olha, um trabalho que eu, para destacar, talvez um trabalho que eu fiz uma altura para uma cadeira que era Sociologia da Cultura, se não estou em erro, que falava sobre a mesa. Interessante. Sim. O trabalho da mesa era uma reflexão sobre como é que a mesa mudou ao longo dos tempos. Isto é, como é que as pessoas passam, pelo menos a minha percepção, e também por causa do meu trabalho, as pessoas passam menos tempo à mesa, seja no sentido de socializar, seja no sentido de estar à mesa, na importância de estar a falar com as outras pessoas, mesmo no sentido em que a mesa em casa passou a ser uma peça decorativa e não funcional. E eu lembro-me muito, quando eu vivia na casa dos meus avós, nós ao domingo fazíamos o nosso almoço de domingo, estávamos a família toda, e era como se fosse uma espécie de reunião familiar em que uma pessoa podia desabafar sobre isto, sobre aquilo, e além de fazer a refeição, não é? Em cima da mesa, que é a função da mesa em si, era também uma ferramenta social que ajudava a falar, a expor as coisas, a encontrar soluções. E acho que isso, claro, por mais variadas razões, hoje em dia as pessoas passam menos tempo na mesa. Não é? Tipo, a vida moderna fez com que as pessoas fossem estudar para fora, trabalhar para fora. Muitos que trabalham na mesma cidade, se calhar chegam a casa, comem uma X hora, o outro vem a Y hora, come, mal se encontram. E a mesa em si, muitas vezes, que devia ser um local de reunião, muitas vezes mas em sentidos especiais, por exemplo, aniversários, batizados e nas belas hipóteses funerais, não é? Que eu mesmo referi lá. Mas é um dos trabalhos que me deu mais prazer em fazer foi o da mesa. E também ajudou-me a pensar também em termos na restauração. Não é? Claro. Mas foi o trabalho da mesa. Foi, sim. Mas achas que hoje a mesa é algo que é necessário, que existe essa necessidade de haver mesmo, ou se não houver, é a mesma coisa? Eu acho que as pessoas deviam passar mais tempo à mesa no sentido... Diga mesa, falo da mesa de casa. Estou a falar da mesa de casa. Achas que é necessário haver aquela reunião para falar? Ou... que na reunião não tem que ser uma obrigação, mas acho Perdeu a que essência, não é? Acho que sim, e acho que se as pessoas passassem mais um bocado de tempo à mesa, a falar e menos tempo com o telemóvel na mesa, por exemplo, acho que reforçava a juntar as pessoas, a conhecer a outra pessoa. E lá está, por razões que eu já disse, muitas vezes não é possível, mas se houver essa possibilidade, acho que é bom passar o tempo à mesa. E não só no sentido dos festejos, de aniversários e por aí fora. Acho que uma pessoa deve estar à mesa, não é? Tipo, falar, perguntar e... por problemas, por soluções. Exatamente. Pedir opiniões e tem que se passar tempo à mesa. Olha, eu é algo que não tenho esse hábito, nunca tive, mesmo a nível familiar, nunca foi algo que
E nunca senti essa falta. Mas se calhar, porque é que eu digo que nunca senti essa falta? Porque nunca a tive. Claro. Não é? Não se pode ter Se tipo, calhar algo algum- que nunca não se tem. Estás a Exato, perceber? mas, Se calhar se algum dia mas viesse sempre a podes ter. criar. Exato. Exato. Se algum dia viesse a ter, provavelmente dizia: epá, Exato, posso falar da minha experiência, que comecei a namorar recentemente, pá. E eu também era como eu, nunca tive essa. Lá em casa nunca tive esse hábito de ter. Tempo de mesa. Exatamente. E a família da minha namorada tem esse hábito, todos os domingos juntam-se todos à mesa, na casa dos Exatamente. pais, e como eu nunca tive, a primeira vez que tive até senti assim um pouco. Claro, à parte. Não é a parte, assim um pouco estranho, porque lá está, porque como nunca tive, assim, Exato. eu nunca tive isto e não me sentia Não sabes confortável. como Saí da minha comportar, bolha, não é? saí Não sabes- da yeah, não minha sabes zona de como conforto, comportar, não era bem a claro. minha zona de conforto. Mas para passar lá vários domingos, pá, é algo que é necessário. Sinceramente, é algo que é. Já não passas sempre o teu tempo de mesa. É algo que é necessário porque fala-se muita coisa, expõe-se vários problemas, Exatamente. fala-se opiniões dali, da colar e. E acima de tudo convives, que é o mais E importante. convive-se, exato. Os telemóveis têm que ficar parados de lado, já nos roubou muito Lá tempo. está, é uma semana inteira que todos estão nos seus trabalhos Exatamente. e chega-se àquele dia, toda a gente se junta e é aquele dia que se vê. Conta. Exatamente. Mas o telemóvel, falas bastante do telemóvel, mas antigamente não havia tanto a tendência do telemóvel, porque ainda não estava enraizado na sociedade como hoje em dia. Hoje em dia tens tudo no telemóvel. O telemóvel Claro. para uma pessoa é um dos bens mais essenciais, não é? Mas antigamente tinhas a televisão na mesa da cozinha ou assim, na cozinha ou na mesa de Sim. sala. Ao pequeno almoço tinhas os jornais e hoje em dia não tens, mas tens o telemóvel que te dá Sim, essa só que fonte de informação, porque repara, Podes muitas levar o vezes, jornal para a cama, para ler um bocado. Não Bem, podes mas- levar a televisão. mas antigamente usava-se o jornal. Sim, mas o telemóvel. Não havia televisão, havia jornal, não havia jornal, havia televisão, ou seja, e Mas é falava-se na mais mesma. fácil levar o telemóvel para todo lado do que antigamente, o jornal, não é? Tipo, Sim, mas quando tu ler mencionas que se cansa, não é? perdeu a Tipo, essência, referes sempre o telemóvel. Perdeu-se a Porque essência é por causa do telemóvel. é um dos. Não sei se. De uma das coisas que mais rouba o tempo das pessoas, do convívio, de olhar às pessoas. Porque é um conjunto de Foi coisas telemóvel. que tu antigamente tinhas por separado, agora tens tudo num. Então, logicamente, sim, que é mais visível a utilização do telemóvel porque usas menos a televisão, usas muito menos os jornais. Agora, quase nem vês ninguém na rua a ler o jornal. Antigamente, o pessoal ia para o trabalho a ler o jornal, Claro. ia no autocarro a ler o jornal. Agora vais com o telemóvel. Ou seja, é muito mais visível. Acho que colocar a culpa. Eu não estou a colocar a culpa. No da telemóvel. forma- Eu estou a da dizer que o forma- telemóvel rouba-nos muita atenção e muita. Eu acho que é um hábito na minha opinião, posso sim, estar sim, sim, errado, claro. lá está, não é? Mas na minha opinião, acho que é um hábito familiar que pode ser necessário ou não, dependendo das circunstâncias e da tua vida. Porque quando tu mencionas, derivado a teres uma vida mais agitada, que normalmente, regra geral, uma vida citadina é Sim, muito sim. mais agitada e muito mais propícia a que isso não aconteça, os encontros casuais a uma mesa, mas é assim, há sempre aqueles momentos, seja ao fim de semana, seja aos feriados, seja após o trabalho, em que tu te sentas já à mesa a comer uns tramoços e a beber umas cervejas com os teus amigos, ou vais jantar fora com a tua namorada. Agora que tu me digas, vejo muitos casos em que, e trabalhando na restauração sabes, vejo muitos casos em que estão dois namorados para um jantar fora e estão um no telemóvel e o Mas outro. isto é normal. Aí é? dou-te todo Aí o é apoio. completamente E normal. concordo plenamente. Normal no sentido em que já vi N de situações idênticas. E há coisa em que as me pessoas irrita estão é ali. quando estou a falar para alguém e essa pessoa está agarrada ao telemóvel. Exatamente. E Detesto, aquele estás a exemplo perceber? que há bocado dei em que a outra parece muitas vezes não estar na aprovação do outro, muitas vezes só o telemóvel. Como não percebi? Aquele exemplo que eu dei, da pessoa às vezes não olhar para o funcionário, muitas vezes está ao telemóvel. Sim. Isso Isso é falta de respeito Isso total. é- Para mim isso é é- falta de respeito. Nem é tanto para nós, é mais para a pessoa que o está a acompanhar, não é? Sem Isso dúvida. não tem. Não é tipo, vais jantar com a tua namorada, estás ali, ao telemóvel e não olhas. Atenção quando é que não uso o telemóvel. claro. Sim, isso deu para perceber. Mas, Mas acho que tirar, ou seja, ser o causa e efeito da não utilização da mesa, acho que é um bocadinho, na minha vida, pelo menos Sim, quando sim, olhar para a minha vida, é um bocado exagerado. Até porque eu
gosto de comer em pé, gosto de comer sentado no sofá, gosto. Sim, não, sim, sim. não vejo aquela. Antigamente, e isso sim posso recuar aos meus tempos de infância na minha família, havia aquela obrigação, às X horas, toda a gente na mesa para jantar. E isso foi. Quando eu comecei a viver sozinho, foi um dos hábitos que eu completamente perdi, porque claro. não concordava em nada com aquilo, Exatamente. percebes? Sim. Da questão de não, às 6 da tarde temos que jantar, ou ao meio-dia em ponto temos que almoçar. Pá, acho que não Claro. faz sentido. Eu almoço quando eu quero, janto quando eu quero e Sim, mais lá nada, está, não é? como tu disseste, moras sozinho, tu fazes, tu crias o teu hábito, estás a ver? Mas é como o Tiago disse, ele não tinha o hábito, mas se calhar agora não dispensa o domingo de ir para ali e estar ali em reunião. Quando podem termos de mesa, podem termos de reunião Eu também. sei, não eu só percebi. na Eu, parte- o que eu estou a dizer é, tipo, acho que não tem que ser aquela obrigação. Não, Percebes? Ou seja, acho que se não o que eu quero dizer é que se não o fizeres, acho que não estás a retirar nada muito importante à tua vida, eu não estou a percebes? dizer que, no sentido em que tens que fazê-lo. A relação que foi no trabalho foi, se o estás a fazer, que não tenhas outra distração. Ok. Que faças aquilo, não é? Ok. Tipo, estás ali, como o exemplo dele está ali, Sim. não estou a dizer que ele não pode ir ao telemóvel, mandar uma mensagem rápido, mas se ele está ali a aproveitar aquilo, tem que esperar, como ele disse, uma semana, para depois ir no domingo ir almoçar com a família namorada, não vai estar ali a perder aquelas Aquele poucas horas tempo, ali, aproveitá-lo, não é? Tirar o Exatamente, máximo é isso. proveito. Exatamente, Sim, era aí um toda a bocado- razão. Que é o tal caso dos namorados, quando vão jantar fora, aproveitar Exatamente. aquele momento para estar com a namorada, Exatamente, depois, sim, com a pessoa que for exatamente. jantar, não é? Isso pode Isso tomar é que tempo de mesa, isso né? é o- Tá, na exato. mesa aí, Isso agarrado. não é tempo de O mesa. tempo de mesa é estar para depois para o outro, para ouvir, para falar, para discutir e para perguntar e isso tudo. Agora não é estar com o outro e estar distraído com o telemóvel. Claro. Isso não é tempo de mesa. Exato. João, trabalhador cinzento é algo que foi uma expressão que eu vi vinda de ti, conheci essa expressão vinda de ti. Exatamente. Para ti, o que é o trabalhador cinzento? O que é que queres dizer com trabalhador Olha, cinzento? trabalhador cinzento foi também um termo que eu fiz num trabalho Ok. em que eu queria explicar um trabalhador que tinha muita formação. Claro que agora se calhar posso mudar um bocado na minha caracterização desse trabalhador cinzento, mas que tinha muita formação e que ia para o trabalho e que não conseguia, tipo, se adaptar. Ok. Por mais formação que ele tivesse académica, nada servia para ele se adaptar àquilo. Não estou a dizer que a formação académica não vale nada, não é isso, mas não conseguia. Eu já trabalhei com pessoas que, na área da restauração, que elas não conseguiam ver como a mesa tinha que ser limpa. Há coisas que, não é? Tipo, eram completamente cinzentas, não é? Tipo, que não tinhas que andar sempre, olha, é preciso limpar isto, é preciso fazer aquilo, não é? Há coisas que São óbvios. exatamente, são quase inatas em que e aquilo para mim é um trabalhador cinzento. E a pessoa, por mais estudos que tivesse, não conseguia desenvolver. Estás a ver? Tipo, uma coisa é tu não conseguires desenvolver, outra coisa é não consegues desenvolver, mas tens vontade em aprender. Ok. E lá está também o trabalhador cinzento é diferenciado no sentido em que tu nem queres saber para desenvolver, não é? Há pessoas, eu por exemplo, só trabalho na área da restauração. Se sair para outro tipo de trabalho, eu vou-me considerar um trabalhador cinzento, entre aspas, porque eu no sentido em que eu se calhar não vou estar tão habituado a trabalhar com aquilo, mas vou perguntar, é assim que se faz? Está correto? Está errado? Como é que se faz? Isto serve para quê? E aquilo? Eu já trabalhei com pessoas cinzentas no sentido em que não sabiam fazer, mas também não perguntavam, não ocupavam um espaço só. Mas Só achas que ocupavam um espaço. isso não tem a ver com o gosto, isto é, se trabalha com gosto ou não? A Não vai de motivação encontro- também, não é? Exato. Motivação. São motivadas para fazer ou não? Não é? Porque o trabalhador cinzento, na minha perspectiva, é aquele que não gosta do sítio que está e não quer aprender porque lá está, porque não tem motivação, Claro. nem gosta do sítio que Mas está. porquê é que ele está lá então? Se calhar Por não tinha- necessidade. Exato. Mas por necessidade tu aproveitas tudo, mas tu por necessidade, tu o que é que estás a pensar? Ou eu começo a trabalhar, ou então eu vou embora. Não é? Uma pessoa que está lá por necessidade, sabe que se eu não trabalhar mais tarde ou mais cedo vai embora. Essas pessoas, esses trabalhadores cinzentos foram para lá, não sei se tinham necessidade ou não, mas acabaram por ir embora, porque não dava. Não é? Tipo, não era ocupar espaço completamente, eu vou deixar a expressão, mas é verdade. Não é? E uma pessoa que
que seja cinzento inicialmente e que tenha por necessidade, chega lá, olha, fiz isto, está errado, corrige-me, se faz favor, ou isto está bem, ou a pessoa se é necessidade, a necessidade vai-te fazer desenvolver um bocado, não é? Não vai estar lá só a ocupar espaço. Ou se calhar às vezes não estar motivado e não gostar da coisa é mais forte que a necessidade. Mas eu aí dou razão ao João, para que é que estás lá? Sim. Não é? Exatamente. Para que é que se mais tarde ou mais cedo sabes que vais sair ou vais ser despedido? Uma coisa Para que é tu não que sabes estás a insistir em algo que não erras queres? porque não sabes e perguntas e porque pedes para corrigir e não é mal nenhum. Outra coisa é estás lá, fazes as coisas erradas, não mostras um bocado de interesse. Claro que eu sei que há áreas que são mais interessantes do que outras, mas estás lá, estás a ganhar, olha, ao menos interessa-te um bocado. O sentido de interessar, se tens Exatamente, novidade, Claro, se tens que agarrar aquele trabalho, não perder. Exatamente, interessa-te um bocado por aquilo. Não é preciso também ter grandes estudos para trabalhar em hotelaria, não é? Por isso, basta um mínimo interesse, uma pessoa já ser um. Há coisas que Ser já um há bom coisas na trabalhador. restauração que tu tens que ter estômago para aquilo. Acho assim. Não sei, mas o tratamento do Sim, cliente. o facto de já estás a lidar com pessoas, já tens que. Exatamente. Já tens que. Há pessoas, preparar. uma pessoa mais introvertida a ver-se no meio de uma mesa de 20 pessoas não Claro. deve ser fácil. Não deve Claro, ser muito é toda fácil. uma questão de teatro, que é mesmo assim. Eu considero uma pessoa reservada, mas se tiver que ir numa mesa de 20 ou 30, Vai ser mas se problema. calhar levaste Tem o que tempo a desenvolver. Se trabalhas há 15 anos Não é? nisto, atenção. Sim. Se calhar no primeiro mês que trabalhaste não ias logo como estás agora, não é? ou se calhar também não sabia trabalhar, não sabia estar, era uma questão de tentativa e erro. E não foste é? um trabalhador cinzento e Se calhar adaptado. nisso até fui assim, depois fui dar umas pinceladas e agora já tenho um corpo por isso. Mas é uma questão de teatro, não é? E isso também lá está, como tu dizes muito bem, vai ultrapassando com o tempo e ali até estou bem, não é? Tipo, a falar para 20, 30 pessoas, mas cada em outros contextos sociais a falar para 5 já fico mais reservado, não é? Mas lá está, mas também o meio, o ambiente também vai-te preparando. Vai-te preparando. Até Exatamente. te ajuda no teu cotidiano. Exatamente, também ajuda, não é? Porque estás ali sempre a falar com pessoas e ajuda também a desenvolver outro, olha, seja para apresentar trabalhos na escola, não é? Exato, E- exato, Ou exatamente. ouvir a podcasts, pedir. Olha, por exemplo. Mas difere muito o João da restauração para o João do cotidiano? Muda muito? O cliente que atendes naquela mesa, se encontrasse na rua, o tratamento iria ser totalmente diferente? Achas que o João iria ser o mesmo? O João ia ser o mesmo, o tratamento é diferente. Não estou a dizer que eu tratava melhor num sítio ou no outro, mas lá está, tipo, a postura e não voltar de braços cruzados. No restaurante, por exemplo, na rua, se estiver a falar com ele, até todo de braços cruzados. Claro. Por exemplo, não é? Exato. Mesmo os gestos, não é? Tipo, a falar no trabalho é uma coisa, a falar na rua é outra, as palavras que se usa, Exatamente. a maneira de estar, mesmo a postura do corpo também muda completamente. É uma peça de teatro completamente. Mas já fazes Não estou a isso. dizer, não estou a dizer que é uma falsidade, não é isso, mas lá está, é o que é. Que tem É o ser que é. feito. Era o que eu ia dizer, já fazes isto tudo naturalmente, se calhar, não é? Eu acho que sim. São 15 anos. Não acredito, o João não. O acho que- João, tu és Eu acho que- dado à questão das microexpressões, estás sempre atento aos símbolos e ao comportamento que as pessoas. Sim, Tem- por um lado é bom, porque tu imagina, às vezes vais atender uns clientes e dizes, olha, vou sugerir isso. Se a pessoa revelar as sobrancelhas, por exemplo, e tiver assim, a coçar o queixo, diz, olha, até sei também a proposta, mas está na dúvida. Se uma pessoa tiver mais cara feia, as sobrancelhas para baixo, diz, olha, no final vou já mudar outra coisa. Isso é bom para vender, não é? Mas É espetacular. Mas- Ler o comportamento corporal da muitas outra vezes, pessoa. sim, muitas vezes não é correto. Aquilo é, se calhar, menos de 50% de assertividade, mas ajuda-te a perceber isso, não é? E é bom. Mas isso tu aplicas também em ti? Eu quero passar esta mensagem à pessoa. Ou é mais natural aí no teu caso? Quando és tu a tentar passar uma mensagem e não queres passar a mensagem diretamente, também, por exemplo, Não, é assim, sabendo o que em sabes, contexto não de é? trabalho, No geral, eu diria no geral. é assim, quando este trabalho eu já não estou muito atento às minhas expressões, não é? Que eu só controlo as minhas expressões se pensar nelas, se não pensar nelas não controlo. Agora, em termos de trabalho é como o Tiago disse, é um bocado automático,
estás a ver, tipo, a postura toda, o teatro todo. Já faço aquele tipo normal, que os meus colegas também fazem. Eu sei que os meus colegas têm o vocabulário, é diferente quando estão a trabalhar e quando não estão. Agora, eu tenho o meu teatro, entre aspas, quando estou a trabalhar, quando estou na escola também faço o meu, se calhar, com o meu comportamento àquele meio, não é? Tipo, o próprio vestuário também, quando vou apresentar um trabalho já é diferente. Na rua sou mais relaxado, ando sempre a pensar, entre aspas, sou mais relaxado, já não ligo tanto a isso, já não tenho tanto esse cuidado, não é? Claro. Isso não quer dizer que viva focado para aquilo, mas há sempre separação entre o João do trabalho, o João tipo da escola e o João quando está nos quarteirões à volta de casa. Exatamente. Não é? Tipo, Claro. há sempre diferenças. Mas continuas a ser tu, não é? Continuas a ser tu, Exatamente. exato. Não Que é o deixa mais de ser tu. importante. Exatamente. Não perder a identidade, não é? Exatamente. É o mais importante. Isso é verdade. Sem dúvida. Nós também, às vezes, também temos que fazer as nossas Era carreiras isso sociais. que eu ia dizer. Acho que em qualquer trabalho, sendo mais, menos, mais Nossa. tempo, menos tempo, acho que existe, nem que ser um mínimo. Tu não és um trabalho como és em casa. Sem dúvida, Sem dúvida. sem É o dúvida. tipo de dizer, aqui estás no teu íntimo, não é? Exatamente. Portanto, isso já é um pouco de teatro natural que todos nós fazemos, não é? Que não é nada forçado. Sem dúvida. Não é sem nada dúvida. forçado. Achas que em casa tu tiras completamente a máscara ou consideras que às vezes também o colocas? Em ambiente familiar? Não, tiro, porque falando por mim, as pessoas que têm em casa são as pessoas que mais confio e que sou completamente eu. Não estou a dizer que fora de casa não sou eu. Claro. Ok, mas tiro, como tu disse, tiro completamente a máscara. Mas às vezes isso, é assim, dependendo do ambiente social, mas imagina se vives tu, os teus pais e se tens irmãos, certamente para não colidir muitas das vezes tens que jogar um bocadinho e aí colocar se calhar uma máscara que não digo que seja de falsidade ou de não sentires aquilo que realmente sentes, mas acho que calhar- em casa o mesmo comportamento é diferente. já com a Quando tua estás namorada ou com a tua na mulher rua, é por diferente. exemplo. Sim, nesse sentido, exato. Se estás só tu e ela, provavelmente, estás a ver, se calhar, tipo, Claro. tiras completamente a máscara, acho eu, Sim, não há é? questões em que tu confias mais nos amigos, tiras uma máscara, metes outra, na família vais trocando a máscara É mais por assim, opção. yeah. Estás Acho que a é ver? mais Tipo, assim. Vais selecionando o tipo de máscara que queres usar porque os grupos não são iguais. Eu acho que só Família, tiras a amigos, máscara não. mesmo completamente quando Quando estás estás sozinho. sozinho, É. exatamente. Aí acho que é quando tu Aí tiras é completamente. o teu verdadeiro eu é quando estás sozinho. Exatamente, acho que sim. Acho que mesmo em casa com a tua família, ok, não tens aquela máscara mais cravada, mais grossa que apresentas Claro. na rua, não é? Mas continuas a tê-la. Continuas por muito ténua que seja, por muito. Estás a perceber? Mas continuas a tê-la. Acho que só quando estás realmente sozinho, ou então se a tua relação com a tua cara metade for realmente sólida e realmente coesa, provavelmente também possa acontecer do facto Sim. de tirar. Mas mesmo assim há Não, sempre algo há que. sempre segredos entre Exatamente, há sempre algo que tu achas que não há necessidade. Exatamente, que é teu, que é nosso. Então- Não há necessidade de contar, não é? Não sei se não é bem dessa forma. Exato. Então, pensando nisso, ninguém Não. nesta sociedade mundial tira a máscara completamente com ninguém. Provavelmente. É assim, tirar- Pode acontecer. Não digo que não tira, eu digo que muda. Exato, A muda. máscara vai Muda, mudando, não é? exato. Tipo, Muda. consoante os grupos, Acho que sim. Aí sou mais apologista desse dessa troca. só mais Troca de da máscara. troca do que da retirada, digamos assim, sem dúvida. João, temos aqui outro vídeo para te mostrar, está bem? Ok. Este segundo vídeo é um bocadinho a cara, o lado oposto do primeiro, está bem? Ok. Isto aqui já não é um funcionário a atender clientes, mas sim uma história contada por alguém que passou por um episódio com um funcionário. Está bem? Ok. Portanto, vou colocar então aqui para tu assistires. Não, isso não é piada não, cara. Por exemplo, eu estava numa cafeteria, eu falei assim, me traz uma xícara de leite, uma xícara de café. O cara me trouxe a xícara de café. Eu falei, cadê o café? O senhor pediu uma xícara. De café tá caro. Não sei se o senhor quer botar uma aguinha, ou quer botar algum negócio, um comprimido. Ele não fala comprimido, fala um remédio, não sei lá, pá. Não, eu vou tomar. Agora o senhor pediu certo. E outra, não é xícara, é chave.
Falei, senhor, beleza. Então vou abrir a porta da minha casa com uma chave. Do funcionário ter seguido à risca aquilo que ele disse. Aqui acho que é um bocadinho exagero do funcionário também, não é? Foi o mesmo exemplo que eu disse há bocado do copo d'água. E o copo d'água não tem bebida. Exatamente, Não é? ele podia ter dado a piada, mas não ter feito. Não é? Claro, então fez sem maldade nenhuma. Fez aquilo, tipo, olha, se calhar precisa para virar, sei lá, tipo outro café que tinha, ou sei lá, tipo, há pessoas que pedem. Ele disse, eu não sei. Exatamente. Disse para ele, não sei se queria beber um comprimido ou pôr uma água, ou um comprimido, não é? Se calhar pedem uma água, depois digam, traga mais um copo, ou traga mais isto. Mas então não te identificas com este vídeo, claramente. Não, eu acho que não, nunca me aconteceu algo parecido, não é? Quando uma pessoa me diga, traga uma xícara de café, automaticamente sei que é um café, não é? Exato. E se não for, olha, leva o café para trás. É. Exatamente. Mas deve ser esse conflito de ser o português do Brasil e o português de Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. Tens algum sociólogo que sigas? Tens algum... É assim, sociólogos estrangeiros, por exemplo, eu gosto muito do Goffman, já morreu. Do Bauman, que é muito conhecido pelo termo da modernidade líquida, do humor líquido, que faleceu em 7 ou 8 de janeiro de 2017. Portugueses, conheço alguns por causa do estudo. O mais conhecido é o António Barreto, muita gente conhece por causa da política, esteve envolvido na política, o António Barreto. Os meus professores são excelentes sociólogos, mas são esses os três: o Bauman, o António Barreto e o Goffman, os que mais conheço e que mais me identifico com eles, digamos. Não pela parte da política. Mas Karl Marx também tinha uma vertente de sociologia. Karl Marx foi um dos tripés da sociologia, foi Karl Marx, o Durkheim e o Max Weber. Mas o Karl Marx nunca se deu como sociólogo. Nunca se apresentou como tal. Como sociólogo, mas teve uma visão em que naquele contexto histórico as classes estavam a mudar, os modos de vida estavam a mudar, as migrações dos campos para a cidade estavam a mudar, Exato. A própria estrutura familiar também estava a mudar, e ele fala muito sobre isso e daí ser considerado um dos primeiros sociólogos também, ou seja, do tripé da sociologia. Exatamente. O termo de sociologia já foi criado quando? É uma boa pergunta. Mais ou menos a partir desse tempo. E o primeiro, se não estou em erro, o primeiro sociólogo a dar aulas de sociologia foi o Emile Durkheim, francês, que é os tripés da sociologia. E penso que deve ser por aí. Não sei especificar a data específica, mas é por volta desse tempo. E foi aí que a sociologia surgiu. O nome Sociedade tem... Sociedade, a sociologia tem a ver com o estudo do homem e a sociedade, os grupos sociais. Mas o nome Sociedade surgiu por algum motivo? Ou... O nome sociedade surgiu por algum motivo? Sim, ou foi isso claramente uma palavra aleatória que... Não, acho que não surgiu da sociologia, não é? A sociedade A sociologia surgiu da sociedade, certamente. Exatamente. Agora a sociedade em si nem sei quem é que foi a primeira pessoa, ou das primeiras pessoas a usar o termo de sociedade. Isso não sei mesmo. Tem alguma prática ou algum estudo que tu queiras enaltecer na sociologia? Olha, eu gosto muito dos estudos da pobreza e da exclusão social e gosto muito dos trabalhos mecânicos, não é? Tipo, os mercados de limpeza, não digo, hotelaria também, pessoas que trabalham nas fábricas, muitas vezes que são um bocado invisíveis, não é? Vou usar o termo. Eu gosto de estudar, de ler sobre essa área. Gosto também dos modos de vida das classes sociais mais baixas, por exemplo, seja tipo na alimentação, no consumo da cultura, nas coisas gerais. São áreas do meu interesse. Claro que há questões maiores, não é? Tipo, muitas vezes ligadas à economia, não é? Tipo, e outros estudos de género também, por exemplo. Mas
Mas o meu, as classes meu sociais. agrado é a parte da pobreza e exclusão social, aí está o meu agrado da sociologia. Também há outras coisas que me agrada, mas aí é o foco. Onde eu procuro mais e vou ler. Exato. E, Mas pegando no termo invisível, achas que, na tua opinião, esse termo invisível que usas para esses trabalhadores é algo que é incutido desde as nossas bases? Que esses trabalhos são trabalhos invisíveis, que não se deve ter, entre aspas, um trabalho menos digno do que, por exemplo, um professor. Achas que é incutido das nossas... É esse erro que o ser humano tem de incutir isso desde as nossas bases? eu acho que isso é incutido de uma maneira não propositada, não é? Tipo, uma mãe ou um filho quando diz, olha, é normal as mães virarem-se para os filhos e dizerem, olha, tens que estudar senão vais acabar no a recolher lixo. Sim, mas não deveria ser normal. Não é? Sim, mas a questão é que elas não fazem por mal, mas no entanto aquilo é incutido nas crianças, não é? Tipo, e depois há esses trabalhos que são completamente invisíveis, que tu se calhar já passaste por 2 ou 3 funcionários da limpeza ou barredores de rua e para ti se calhar nem os viste, porque estão ali, estão com um uniforme, quanto mais com um uniforme estão vestidos, mais invisíveis ficam. Não estou a dizer que Mas isso é um estereótipo criado pela sociedade, claramente. É isso que eu ia dizer, exato. Não devia ser assim, porque tu tens um uniforme como um polícia, por exemplo, tem um uniforme, passas por ele e nunca tem invisível. Mas há uniformes que por si só é considerado um trabalho mecânico. Porque é incutido assim, é o que o Tiago está a dizer. Por exemplo, um polícia é um trabalho digno de se ter e um E a bata, por exemplo, o médico. Não, estou a dizer que é incutido isso. Estou a dizer que não é, estou a dizer que é incutido, infelizmente é a bata do incutido. médico, não é? Tipo, Claro, exatamente. Mas achas que há alguma solução para isso? Para evitar esse rótulo criado nessas profissões? É educação em casa. Em casa ou na escola? A escola não tem que educar. A escola tem que ensinar, tem que dar ferramentas para as pessoas se desenvolverem nos trabalhos e serem bons profissionais. Não tem que educar. Mas a educação no meio do conhecimento? Pode ajudar? Pode, claro que sim, mas não é o trabalho da escola. Mas a educação no meio do conhecimento? A educação vem do conhecimento. Pode vir do conhecimento, o conhecimento pode vir da educação, mas a educação vem em primeiro tudo de casa. Sim, antes de ir para a escola estás em casa, estás com 7 anos. Mas e quantas pessoas tipo, vêm de famílias mais humildes que não tiveram acesso a nada e... Vamos dar o exemplo, uma família de um varredor de lixo, um pai varredor de lixo e uma mãe empregada de limpeza. Uhum. Os dois invisíveis têm um filho que é sai neurocirurgião. Sim. Achas que aquelas pessoas invisíveis tiveram a capacidade de dar a educação ou de dar os valores que tu dizes que tinham que ser dados num geral à sociedade àquela criança? Acho que tem capacidade de dar no sentido de incutir que são boas regras, boas práticas para respeitar as outras pessoas. Automaticamente vão passar mais fragilidades na parte económica, não é? Tipo, esses trabalhos vão ser trabalhos que tu não vais receber tanto como um engenheiro, não sei quanto é que recebe, mas um trabalho mais elevado. Mas eu acho que essas pessoas vão ser as maiores causadoras da implementação desse estereótipo na sociedade. E posso explicar o porquê. Quantas vezes uma mãe que trabalha que é empregada de limpeza, ou um pai que é trolha, ou um pai que é varredor de lixo, diz ao filho: filho, estuda porque senão vais acabar como eu. Sim, mas... Quantas vezes? Como é que achas que essa criança vai crescer? Já a rotular aquele trabalho como negativo. E provavelmente, pode não acontecer, como é lógico, mas provavelmente esse filho, quando passar por uma empregada de limpeza, não vai olhar para ela. Acredito, mas também não acredito. Acho que pode dar valor, pode dar valor ou não dar valor. Na mesma situação em que uma pessoa que tem um bom trabalho, que tem os maiores poderes económicos, dizer ao filho: olha, tens que estudar, apesar de tu teres que estudar, só vais acabar a barreira a rua. E essa pessoa também pode não olhar. Mas qual é o mal de barreira a rua? Não há mal nenhum. Exato, a questão é essa. Tu não tens que dizer isso ao teu filho. Se não barrerem as ruas, tu tens de sentir incomodado. Exatamente. Não há mal nenhum. A questão é essa. A questão é que tu não tens que
Tu não tens que educar o teu filho dando-te como exemplo negativo. Pelo contrário, Claro, tu tens que. exatamente, é um trabalho que é E aí ele vai fundamental. dar valor. Tu tens que dar o exemplo positivo. Tens que. Sim. Filho, estuda, porque é bom estudar. Não é porque Claro. não acabes como eu. É filho, estuda porque é bom estudar. E quanto mais conhecimento tiveres, melhor. Mais E oportunidade lê, tens, lê claro. muito. Absorve o máximo que conseguires enquanto estiveres na escola, na universidade. Mesmo em Exatamente. casa, filho, olha, em vez de estar a jogar PlayStation, lê um livro. Etc. Esses valores, acredito. Tem 5 tios, exatamente. Exatamente, acredito que ajudem esse tipo de valores. Mas Mas era o que eu estava a também acho que na escola, mesmo na escola, porque quer queiramos, quer não, as professoras também são mães. E as professoras de pré-primária, de primária, certamente a maioria delas olha para os alunos, crianças, como filhos. Certamente. Ou Claro. a grande maioria. Sim. E certamente também dão essas picotadas. Não vais ser ninguém. Vais acabar como o teu pai. Ou seja, é essa questão que está, que eu acho, isto é a minha opinião, que eu acho que está enraizada, que é a de criar aquela nuvem negativa à volta de determinadas profissões, Claro. do tipo, e se fores isto não vais ser ninguém. Não, vai ser uma pessoa como outra qualquer. Só não faz, é o mesmo que as outras fazem. Exatamente. E são precisas na sociedade, tão precisas como as outras. Exatamente. Acabaste de dizer, Só se não que- barrerem a rua. Bastante incomodado, claro. Sim, exato. Agora, lá está. As pessoas têm é que mudar essa maneira de pensar. E de dizerem, olha, é um trabalho como os outros quaisquer, é mais mecânico, não é preciso se calhar tantos estudos, mas que é fundamental como uma pessoa, por exemplo, é. Ou como um médico, é. Claro, exatamente. Então, se não arranja a rua, o médico vai ter que dar a volta para ir para o hospital, não é? Exatamente. Tudo é fundamental. Tudo é fundamental. fundamental. A questão é mesmo essa, tudo é fundamental. Nós, Mas é o mundo da imagem e da aparência também. como quanta gente que vai ao McDonald's às 2 da manhã critica quem trabalha no McDonald's. É, pois, Pois é, mas é bom ir às 2 da manhã lá, pois não é, é? ao McDonald's. Mas é bom lá. Pois é. Mas tem que estar lá alguém a trabalhar para Exatamente. ti. Se podes dar preços de um, os outros têm que se sujeitar. Então como é que tu podes criticar essa pessoa? Essa pessoa que está lá às 2 da manhã em vez de estar em casa a dormir? Exatamente. Não se deve criticar. Pensar. Tem que se pensar sobre porque é que ia criticar aquela pessoa e pensar de maneira diferente. Eu ia ter esta atitude porque é que me leva a pensar Mas assim. não, se fores a ver, não tens. Nunca Sim. vais encontrar um motivo. Ou seja, podes encontrar um Sim, motivo se fui mal atendido por ele, foi Claro, muito sim, antipático, sim, sim. etc. Tudo muito bem, Isso ok? não existe qualquer motivo que Não existe. vai dar por ti. Não tens por que criticar. O único que podes dizer é: eu não quero isto para mim porque o meu estilo de vida é o que eu espero do meu estilo de vida. Exato. Tem que preciso mais dinheiro. Tem que ganhar mais do que o que se anda só a apanhar a rua. Ou não é este tipo de profissão que me vejo? Não, exato, não gosto disto, Sim, não te quero. identificas, Não exato. gosto de andar de uniforme, não gosto de varrer, não gosto de E whatever. eu gosto de trabalhar na minha área. Exato. É só isso, é só isso que te difere das outras pessoas, é o teu Exatamente. gosto, aquilo que tu gostas de fazer. Agora dizerem, não, porque era impensável varrer ruas. Porquê? Pois. Tu não Mas moras lá em casa? Exatamente. Pois. Porquê é que não podes varrer ruas? Porquê é que é vergonhoso? Não é? Essa pessoa tem que ser idolatrada quase. Pois é, cria-se aquele estereótipo de aquele trabalho é vergonhoso. Exatamente. É. Mas porquê? Porquê é que é vergonhoso se faz falta? Se te faz tanta Exatamente. falta, mano. Isso é que elas vão pensar. Não é? Exatamente. Nas grandes As pessoas cidades, que o criticam- pessoal só sai da porta e pôs o saco de lixo no passeio. Alguém tem que ir lá Chega buscá-lo. no dia de manhã, já não está ali. Alguém tem que ir buscá-lo. E não é um Exatamente. conforto do caraças. Em vez de enaltecer essa profissão, tu ainda vais criticá-la. Exatamente. Quando só te traz coisas positivas à tua vida. Exatamente. O mesmo se passa com as empregadas de limpeza, de madrugada, todas as pessoas saem do escritório, 5 da tarde, 6 da tarde. E entram as funcionárias de limpeza. Metem aquilo direitinho, assim, chega lá, ligas o computador, está tudo limpinho. Está maravilha. Nem as vês. Nem as vês. São completamente invisíveis. Aí é que nem as vês. E, Mas cuidado, há dois tipos de invisibilidade. Há essa invisibilidade que é natural e normal, apesar de tu também não precisar de direito sequer de falar mal, não é? claro. Mas é natural e normal. E há aquele tipo de invisibilidade, que é aquele exemplo que tu passaste, de alguém estar a varrer ou limpar o chão e tu passas e nem sequer bom dia dás, ou nem sequer olhas para a pessoa e ignoras completamente.
Esse tipo de invisibilidade é negativo, super negativo, a meu ver, não é? Claro. E é um cuidado, Exatamente. é um cuidado que eu costumo Se ter. cumprimentas uma pessoa, é que mais cumprimentar a outra. Exatamente, é um cuidado que eu costumo ter sempre. Na outra ponta do quarteirão, aí não vai estar a gritar, não é? Exatamente, exatamente. Ao seu lado, bom dia, boa tarde. Mas tu vês, mesmo quando há aquelas casas de banho públicas e as senhoras estão lá a limpar, muita gente a entrar e nem, olha, com licença, olha, posso, quero Exatamente. terminar primeiro de limpar e depois Exatamente. eu aguardo um Exatamente. pouco. Sim. Ninguém tem esse cuidado, muita pouca gente tem esse cuidado. Logicamente que há pessoas que o têm, eu Está tento ali, tê-lo entraste sempre. para servir e só estão ali para Percebes, para meu? Tipo, é só mais uma pessoa. Não, Exato. é uma pessoa que está a limpar uma coisa que tu vais usar e gostas de usar, limpa. Exatamente, porque se tivesse Tens que já lhe te vais dar fazer o valor. queixa. Tens que lhe dar o valor. Tens que lhe dar o valor. Exatamente. Não é? Exato. Talvez sejam os valores que estejam invertidos Acho que é um bocado por aí. e não estou a dizer como médico, que não deve ser reconhecido, claro que sim. Claro, mas ele já tem Mas- todo o reconhecimento e mais algum. Exatamente, mas lá está. Todas as profissões são fundamentais para Claro. uma pessoa viver em harmonia. É não que se Tipo, reparares, a maioria das profissões tem as duas caras da moeda. Tem a coisa positiva e a coisa negativa. Não é? Um polícia, por exemplo, tem o positivo que sentes-te seguro, mas também tens o negativo que passa-te multas. Não é? Ou seja, todas as profissões, se fores a ver, mais coisa menos coisa, têm os dois lados da moeda. Há profissões que só têm o lado negativo da moeda. As pessoas só têm, não, também têm o positivo, mas Sim, é só mas o não negativo só é vem que é com o lado enaltecido. negativo. Claro. Entendes? E esquecem-se que muitas das vezes essas mesmas profissões, o positivo é muito maior, Do que o negativo, exatamente. muito, Exatamente. mas muito mais. Lá está. O caso do varredor de rua só vem o é outro incrível. pela negativa e só é reconhecido por nós na positiva. Exatamente. É impressionante. Mas Acho que passa um bocado por aí, mas lá está. As pessoas têm que saber e sabem, mas não agem dessa maneira. Que todas as profissões são importantes. sim, sem dúvida. Todas elas são. Mas tu achas que em termos sociais, imagina que eu até te propunha aqui fazermos um exercício de aplicar a sociologia nesta questão que acabámos de falar, envolvendo todas as profissões. Qual é que seria o estudo que tu farias? Ou se te pudessem uma análise, ou por onde é que começavas? O que é que reunirias? Quais eram as informações? O que é que Tipo, o os estudo? varredores de rua, tipo, a percepção que os varredores de rua têm pelas pessoas que passam por elas. No geral, num formato geral, de todas as profissões, qual é que seria? Ou seja, para enaltecer os invisíveis, a ver se eu me consigo fazer perceber. Num formato geral, temos um conjunto das profissões. Sim. Acabámos de dizer que há algumas Muito que são mais completamente invisíveis, visíveis, há outras que são mais ou menos visíveis e há aquelas que são completamente enaltecidas. Tu, sendo sociólogo e chegando a um ponto de dizes, não, esta diferença, Sim. esta diferença de igualdade ou esta desigualdade Sim. tem que acabar. Então eu vou fazer um estudo sobre isso e vou mostrar à sociedade que, optando por isto, desenvolvendo este estudo, Claro. o resultado seria melhor. Qual é que seria, ou qual é que era a análise ou o estudo que tu aplicarias neste caso? Tendo em conta que ainda és um estudante de sociologia e... Assim, se quisesses fazer uma experiência, era pagar, tipo, numa equipa de limpeza de um escritório e deixares de limpar o escritório por uma semana. Por exemplo. E depois falares com os funcionários, qual era a perspectiva que elas têm das outras pessoas, como é que acha que ela é vista pelos outros. Estás a ver? saber a opinião delas. Exatamente, o que é que elas acham que os outros pensam dela. E podia ser de duas hipóteses, por exemplo, e por aí, não é? É um bocado difícil estar-te a dizer assim Concretamente acho que isto aqui resulta, isto aqui não resulta, mas acho que a primeira era deixar de ser mesmo para ver que a profissão é importante em Dar si. real importância, não é? Isso é mesmo dar aquela ok, importância. e uma pessoa vê quando A greve dos lixos. tu achas que aquilo é montes e montes, não é? E coitados, é uma profissão que deve ser. Passa 2 dias já ninguém quer saber daquilo. Exato. É verdade. E é uma experiência a fazer, olha pá, é não limpar o escritório durante uma semana. A ver se não vão dar valor. Afinal há gente que existe aqui de madrugada. Há gente que limpa. Eu não vejo, mas afinal há existência aqui. Era essa a experiência. Claro que as pessoas não é? Tipo, não, como é que se explica? As pessoas estão lá a trabalhar no escritório, não tudo é que têm que pensar
sempre nas. Mas ter uma atenção no sentido em que. Mas mudava comportamentos, certamente. Claro. Eu acho Mudava que sim. comportamentos. Eu acho que sim. Sim, acho que sim, porque aí estar a sentir na pele, não é? Claro. Estar a Exatamente. sentir na pele a falta que aquilo faz. Exatamente. Eu acho que exatamente. E se calhar havia coisa que. Epá, cair no chão não interessa. Há uma empregada da limpeza, ela apanha. Yeah. Agora que eu Sim, já verdade. está ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, tu, fogo, isto ainda dá aqui, a Exatamente. entender a falta, se calhar, Exatamente. faz mesmo falta, mesmo. Mas isto, nós não estamos aqui a individualizar ninguém, atenção. Não, Isto é estamos aqui um só formato a geral, pensar, existem a pessoas pensar, que, mais existem nada. pessoas que não, existem pessoas Exatamente. que sim, atenção. Não, Exatamente. não estamos a dizer que toda a gente é assim, não é? Claro, Lógico. sem dúvida. Isto há muito boa gente, Isso não é. como também há muita má gente, não é? Infelizmente. Infelizmente. Há de tudo. Há O tudo. bom é que há de tudo. Há tudo um pouco. Exato. João, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que é tu trazes um objeto pessoal teu Uhum. e apresentá-lo e falar um bocadinho sobre ele. Sim. Neste caso, Olha, o que é que escolheste? Trouxe um livro que é um livro que saiu há pouco tempo, mas sobre ele por aí, que é sobre os invisíveis, que é mesmo. Vai ao encontro. Que é mesmo, Mostra ali um bocadinho para a câmara, ver se o pessoal consegue ver. Tiago, não sei que se é consegue. mesmo É um bocadinho. é Rita Pereira Araújo, se não estou em erro, que fez um estudo. Exatamente, é isso. Fez um estudo, não, fez um umas entrevistas sobre as funcionárias de limpeza que trabalham de madrugada. Ok. E claro que é uma área que eu sempre gosto, não é? Tipo, os trabalhos mais invisíveis. Comprei o livro custou 3 euros. É super barato. É fino, tu lês isto numa tarde. Tem 90 páginas, 90 e poucas páginas. Para quem é leitor, uma tarde. É uma tarde, tinha leitura. Para quem é E é fácil, não tem nada, nenhum termo específico, nem uma linguagem normal, mas é bom porque são histórias das funcionárias da limpeza que trabalham durante a madrugada Ok. e tens aqui também um bocado das visões do que elas têm sobre as outras pessoas. Há aqui pessoas que dizem que são completamente invisíveis, que as pessoas passam por ela, outras que trabalharam, têm um testemunho em que trabalhou como funcionário de limpeza, mas que saiu, e tens vários testemunhos. Engraçado é que no fim, uma pessoa quando diz empregadas da limpeza, se é sempre a mulheres, mas no fim tens um testemunho que é de um homem que faz limpezas também. E é um livro muito bom, é barato, lês rápido e também ficas com uma visão da perspectiva das pessoas que realmente trabalham nas limpezas. E foi o objeto que eu trouxe. Maravilha, maravilha. Olha, boa escolha. Gostava de o ler, acho que eu vou ler. Gostava de o ler, gostava. Mas lá está, vai em conta daquilo que nós estávamos a falar agora, não por isso, é? É completamente. Eu comecei a seguir o trilho. Exatamente, íamos acabar. Claro, de outros objetos, eu lembrei-me de algo relacionado com a hotelaria, mas Exato. podia ter uma t-shirt, um uniforme de trabalho, mas Por por estar a fazer exemplo. publicidade de graça, mas foi não levar mal, eu não trouxe. Eu trouxe um livro, este foi um dos que estavam assim mais pousados, e eu olha, vou levar este. Mas o livro, a palavra livro é significativa para ti? É uma coisa que gostas de fazer, Agora, ler? eu não tinha hábitos de leitura nenhum mesmo, eu não, às vezes passava um ano sem ler livros, isso Ok. é verdade. Agora leio muito, no sentido em que estou a ler o que tenho que ler para estudar, mas também leio por prazer, não é? Tipo, mas fora da minha área, fora da sociologia, leio mais até muito de filosofia, por exemplo. Ok. Mas é um hábito recente. Não sou grande leitor, não, mas leio muito mais que o que li, isso, sem dúvida alguma. Ok. Isso é bom. Quem me dera ter esse gosto. É uma questão de uma mesa. É ok, uma questão de hábito. isso é só começar a Uma ler. questão de hábito, Não tenho exatamente. essa vontade. Ler. Eu também, assim, Não tenho essa vontade eu para começar. se não tenho vontade de ler, também não vou ler, porque acho que é uma perda de tempo uma pessoa, tanto a ler ou fazer outra coisa contra a vontade, é uma perda de tempo. Eu acho que Se não o primeiro passo se que não é para ler- tens de dar é comprar um livro. Nunca vais começar a ler se não tiveres um livro em casa. Mas Tiago. não vale comprar se depois não vou ter vontade de É o primeiro passo. Compras-o e deixas-o ali. Vai-te dar a Vai-te curiosidade. Vai-te dar, Sei, 3 Tiago. páginas por dia. Exato, vai-te dar. Tens É de um hábito. ter. Agora, se nunca tiveres Vai ser nenhum um em casa, imagina tu Há viveres. semanas que eu passo sem ler, desculpa interromper. Há semanas que eu passo sem ler. Mas depois há outras semanas que eu leio sempre meia hora por dia. À tarde, antes de ir para o trabalho, porque eu sou muito organizado. Claro. Já sei que mais ou menos chegar àquela hora, tenho
aquela meia hora, 40 minutos para ler. Pega no livro, Imagina que vives numa casa em que a estante da sala está repleta de livros. Tu achas que nunca vais ter a curiosidade de puxar um livro para fora? Nem que seja para ler. Vais ter sempre. Por isso, o primeiro passo, se que realmente gostavas de que te puxasse a Não é leitura, algo que eu gostava, sei que é importante, comprou. sei que é importante, bastante importante ler. Mas só que nunca tive essa vontade. Eu também, pronto, nunca tive. O gosto foi quando eu comecei a estudar, a ler, e ajudou muito na escrita também, que as pessoas diziam, quando lês vais ver que a tua escrita vai melhorar. E eu dizia, não sei até que ponto. Exato. Mas é que quando começas a ler com frequência vais tipo decorando o formato das palavras e vais ao escrever, Claro. também vais começando a escrever melhor, a expressar-te melhor. E é claro que não estou a dizer que sai daqui um escritor, não é isso, mas ajuda, sem dúvida ajuda. E falo, por exemplo, quando tem um livro e desse livro existe documentário, por exemplo, Netflix. Eu obviamente vou ver o documentário na Netflix e não tenho a ver, vou pegar no livro. Isso é normal, isso é comodismo. É comodismo. Depois vais ao McDonald's às 2 da manhã. Estou a brincar. Isso é comodismo. Não, eu por acaso estou a ler A Arte da Guerra pela segunda vez já. E excelente livro. Desta vez até comprei o livro de bolso. Não comprei o livro normal, comprei o livro de bolso. Mas já tenho o meu próximo também já encomendado, que é de um filósofo chinês. Não me recordo o nome dele, que é um bocado coisa para filtrar. Que é Sociedade do Cansaço. Olha, parece Também é muito bom. E é o próximo já encomendei a ver se... São temas também me agradam, não é? E eu leio muito, lá está, sobre filosofia quando não estou a ler, ou tenho que ler para estudar, para fazer os meus trabalhos. Sim. Mas Sociedade do Cansaço é só o título do livro ou é mesmo uma vertente da sociologia? A Sociedade do Cansaço é mesmo o título do livro, mas esse filósofo, acho que é coreano, se não estou em erro, ele faz um retrato sobre a sociedade cada vez, aquela positividade toda, em que o indivíduo se torna num escravo voluntário de ter sempre sucesso, ser sempre feliz. Ele pega muito por aí E fica cansado, chega ao ponto está sempre a essa procura, estás a ver? e nunca a encontrar, e nunca a encontrar. E às vezes até pode encontrar, mas só é o sujeito escraviza-se no sentido em que... Às vezes pode estar à procura do sucesso errado, não é? Sim, mas só essa busca do processo é que já cansa o indivíduo. O indivíduo. Estás a ver? Eu também não posso falar assim muito porque eu também ainda não li o livro. Mas penso que seja por aí. Mas é o próximo livro. É o próximo, E exatamente. quem sabe o Tiago também. Olha, por exemplo, Eu estou a descobrir hoje que ele lê. Exato. Descobri hoje que tu lês. Não é uma coisa que eu andei na rua a dizer que leio, mas sim, leio, tenho lido livros, posso mostrar. Por acaso é uma coisa que faço, é ler. João, olha, para concluir, Sim. vamos aqui passar para o casino. Nós damos-te direito ou a rodar uma vez 10 euros, que é o bónus do casino, está bem? Ou então as 10, exatamente. Nosso podcast já. Exatamente, já sabes como é que é o processo, não é? Funciona. Exatamente. Qual é a tua escolha? Vou fazer como o Marco, se não tem ele, e vou optar também por 10 de 1 euro. Exatamente, 10 de 1 euro. É a melhor Para escolha. ganhar mais dinheiro. Ora, vou só passar então aqui para o casino. Aqui está. Uma musiquinha para acompanhar. Agora. Será os 100 euros, João. Acho que sim, acho que vou sair daqui Onde é que e estava? vou ao McDonald's. Ok, eu vou pôr aqui assim. Mete já no. Está aqui. Desculpa. João, é só clicar aqui em cima desta rodinha onde diz jogo automático. Esquece lá aqui, senão isto. Aqui, Só certo? segurar. Clicas, Exatamente. posso clicar só no ecrã, acho eu. A setinha já está Em cima, é só clicar. Já. É, Uma, uma. outra, 0. 2. Não estou com um bocado de azar. Calma, João. 3. Não, está assim. Ah, sim. Podes. Já. Mas Espera ali. vai ser desta. Não sei se está a setinha em cima, peraí. Deixa eu ver aí. Acho que a setinha em cima.
aqui. Ok. Podes. Vamos lá. 4. Vamos lá. Para bónus. Vamos, bónus. Ai, mais uma. Nenhuma. Ok, mais uma. Mais uma. Vamos 4 hoje para o meio do Mac. Mais uma. Mais uma. E mais uma. E a última. É a última, vamos lá. A ver se é desta. João, Não foi. sem sorte, não deu nada. Pela diversão. É uma pena. Gostava que saísses daqui com algum dinheiro. Mas Mas já saio rico. Já sai rico. Não sai com dinheiro, mas já saio rico. exatamente. Tens sorte no amor? Eu acho que sim. Então Acho que por isso é sim, que. Exatamente. É isso aí. Olha, João, foi um prazer enorme. Foi todo meu. Muito obrigado. E obrigado pelo podcast. E sucesso. Muito obrigado. Dos episódios. Muito obrigado. E vou estar sempre presente a ver. E vais voltar cá certamente. Espero bem que sim. Muito obrigado. Nada, obrigado. Malta, pode ser, obrigado por estarem aí. Partilhem com o pessoal. Isso ajuda imenso. Subscrevam também, que ajuda imenso. E vejo na próxima sexta para o podcast. Muito obrigado. Abraço. Boa noite. Até à Abraço, próxima. malta. Até à próxima. Apaixonado, amo sem ser amado, só quero estar do teu lado. Obrigado por tudo aquilo que me ensinaste. Tu sabes quem te fala, o puto que também criaste.